Bienvenidas y bienvenidos a Huella Directiva, el podcast donde hablamos con líderes que están cambiando la forma en que las empresas entienden su impacto climático. Este episodio está patrocinado por AirCO2, el software de huella de carbono líder en América Latina y Europa que convierte los datos en acción, calcula automáticamente tus emisiones, cumple con la regulación y comunica tu impacto sin dolores de cabeza. Y por Grupo Tante, son una compañía internacional de servicios técnicos especializada en consultoría, ingeniería y arquitectura en más de 100 países. Bienvenidas y bienvenidos a Huella Directiva, el podcast donde hablamos con líderes que están transformando la forma en que las empresas entienden su impacto climático. Hoy nos acompaña Inés Mota, directora de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Mota Engil, uno de los mayores grupos de ingeniería, construcción y concesiones de Europa, con presencia en más de 20 países y una trayectoria de más de 75 años. Con una mirada global, desde Portugal hasta América Latina y África, Inés lidera la integración de la sostenibilidad en el corazón de una organización con miles de empleados, grandes infraestructuras y enormes retos de descarbonización. Buenas tardes, Inés. Vamos a empezar con este primer bloque que le llamamos el origen del compromiso. Primero me gustaría preguntarte, Inés, ¿cómo llegas al mundo de la sostenibilidad? Tú vienes de la ingeniería. ¿De dónde surgió esta vocación? Nos gusta mucho conocer a la persona y saber cómo llegó a la sostenibilidad. Sim, eu comecei por cursar Engenharia Civil exatamente porque a família estava na Mota Engil e era a construção civil, mas mudei a meio e acabei em ambiente, por isso a minha alma sempre foi um bocadinho verde, pode-se dizer. Mas começou inicialmente, e eu estou a falar português, espero que não haja problemas, mas inicialmente eu entrei mais em sustentabilidade quando entrei na Fundação, nas causas sociais. E foi quando, trabalhando na Fundação, desenvolvendo programas para a África, para Mota Engil, que ocorreu o IDAI, em 2017. O ciclone Idai em Moçambique e vendo todo o impacto que teve não só nas operações, mas nas pessoas, nas populações. Eu sendo mãe, recentemente a mãe da terceira filha, por isso afetou-me bastante e eu mudei de carreira, formei-me em sustentabilidade, integrei o grupo já com a vertente da sustentabilidade e temos caminhando em conjunto com as pessoas que trabalhavam na sustentabilidade do grupo para mudar a cultura, mas aqui temos uma tarefa facilitada, porque tanto o grupo como a família, já a questão social já era cultural, por isso foi só ligar a componente ambiental às pessoas e foi isso. Mas o que me causou mesmo foi um impacto ambiental, e principalmente com aquele episódio climático de Moçambique e a injustiça do que é, porque não foi só o contexto empresarial, mas foi as populações e os empregos que pararam e depois a ajuda toda que a Mota Engil também teve que fez nessa altura. Tivemos inclusive um herói climático dentro do grupo que esteve com os equipamentos da Mota Engil a salvar vidas, mas é uma injustiça, porque os países em desenvolvimento são realmente quem sente mais por falta da infraestrutura que muitas vezes não tem. Nós aqui esquecemos muitas vezes, até nas legislação europeia, de que não estamos sozinhos, nós temos países que precisam de se desenvolver com a nossa ajuda e o impacto são do impacto climático ainda mais adverso do que aqui. Perfecto. Vale. Pues pregunto yo ahora, si te parece. A ver, Mota Engil es un grupo con décadas de historia, ¿no? Contaba antes Máximo que más de 75 años de historia y presencia en sectores muy diversos.
¿cómo dirías tú, Inés, que encaja hoy en día la sostenibilidad dentro de la estrategia global de la corporación? O grupo tem metas climáticas e metas de sustentabilidade, não só climáticas, mas até reformulou também recentemente umas sociais, desde 2021. Foi quando nós anunciamos o nosso compromisso, muito na base do que é que o mundo precisava de fazer para mais na perspectiva global das emissões. E até lá o grupo foi se ajustando, baixando consideravelmente as iniciativas nas suas operações, baixando a intensidade climática. Nós começamos melhoramos substancialmente o nosso cálculo da pegada para gerir. Nós não gerimos aquilo que não medimos. Hoje estamos a fazer melhorias e cálculos muito mais aprofundados e muito mais amplos na cadeia de valor, ou seja, no scope 3 e na cadeia de valor, impacto. Mas hoje em dia, com a dupla materialidade, conseguimos muito melhor integrar nas operações e estamos a fazer um trabalho muito grande para transformar os dados fazer chegar os dados às bases das decisões a todo o nível da empresa. Hoje é estratégica a sustentabilidade, não há dúvida. Os nossos clientes não costumam exigir, mas os nossos financiadores muito, muito concreto. Temos também a promoção na Europa da sustentabilidade e que vamos, mas estamos mesmo muito empenhados na transformação e principalmente na transição justa. E cada vez mais essa alteração, desde a primeira vez que foi feita os compromissos climáticos, os compromissos de sustentabilidade até hoje, essa integração tem-se sentido cada vez mais, porque tivemos a trabalhar muito no governo, a inserir a sustentabilidade nas políticas, na questão dos direitos humanos, com políticas do grupo. A reestruturação tem que ser de dentro para fora e planear a atuação também. Entretanto, grandes iniciativas foram pequenas e grandes iniciativas foram sempre desenvolvendo e a intensidade foi porque o compromisso foi o número 1 na estratégia, foi o número 1, a parte número 1 de nós conseguimos melhorar a nossa atuação. Nós ainda não estamos a reduzir, tivemos um grande crescimento, mas a intensidade reduziu substancialmente. Nós hoje estamos a fazer o nosso plano de descarbonização, por isso já vai muito direcionado para, já era, não é para direcionado, mas muito mais firme, uma atuação bastante mais firme, muito estratégica, ou seja, baseada na materialidade da empresa, que nós tivemos que fazer esse processo já a segunda materialidade que fizemos, desta vez muito mais robusta, com a dupla materialidade, e a estratégia está a ser montada neste momento na consequência ou seja, o nosso próximo, estamos a acabar um ciclo estratégico, o nosso próximo ciclo estratégico será totalmente sustentado nesta materialidade. E este é o grande, porque eu acredito que na sustentabilidade uma empresa só realmente se considera que tem um foco na sustentabilidade quando a sustentabilidade chega na decisão de cima a baixo, a decisão das operações, a decisão estratégica, a decisão das operações, decisão do middle management, decisão de compra, e é isso que nós temos feito nos últimos tempos com o governo, com medições, com informação. Muitas vezes a informação de sustentabilidade tem que ser muito trabalhada, porque não é a mesma coisa, ou seja, a informação financeira sempre foi muito mais trabalhada há muito mais tempo nas empresas. Hoje em dia, os dados ambientais e os dados são sempre, exigem sempre melhorias constantes.
e eu não sei se reflete isto na empresa inteira, mas muitas empresas ainda estão a papar muito território e com muitas incertezas nos dados, e nós estamos a fazer uma melhoria constante. É exatamente. Os dados são críticos porque sem dados nós não conseguimos fazer decisões ambientais. Y medir es el primer paso. Totalmente. A ver, lo que dices, muy cierto. Como cualquier materia, al final, la falta de datos no permite ni avanzar ni decidir. Y es verdad que, por ejemplo, contabilidad, finanzas, también costó mucho, pero están casi totalmente homogeneizado, incluso entre países, hay mucho entendimiento. Sí. Es verdad que en materia de descarbonización está más o menos enfocado y cada día hay más estandarización internacional. Parece que es más o menos una moneda de cambio común, pero en el resto de indicadores todavía falta mucho para homogeneizar. Por ejemplo, temas como la biodiversidad, que a veces se habla de biodiversidad, incluso de créditos, clima, son cuestiones muy amplias. Y justo aprovechando este tema de los datos, no tanto de datos, pero bueno, en general del día a día, te quería preguntar, Inés, ya sabes que el sector de construcción es un sector que está muy señalado en general a nivel de emisiones. ¿Cómo lo enfrentáis y cuáles son los principales focos de acción climática de Mota&Gil? O principal foco são as áreas onde tem maior pegada. E isso claramente, nós estamos agora com um programa de inovação para os materiais e temos tido várias iniciativas ao nível das operações para reduzir o cimento, ou seja, comprar cimento de baixas emissões, fazer parcerias, circularidade entre a obra, ou seja, produzir o menos resíduo, tentar incorporar os resíduos na obra, baixando a pegada também, nomeadamente a incorporação de bituminosos nos pavimentos, tentar esse tipo de ações em que é de circulares, soluções circulares dentro da obra. Isso temos feito, mas já tínhamos feito há imenso tempo e isso é já uma prática muito comum dentro da Mota&Gil. Agora estamos a ver a eficiência dos equipamentos também, porque o Scope 1, mas como a Mota&Gil também não é só uma empresa é uma empresa de infraestruturas, mas não é só de construção, a nível dos aterros, que é uma noção que provavelmente não tem, a pegada direta do Scope 1 é muito maior do que a própria construção. Enquanto na construção está muito afeta à utilização do produto e aos materiais, nos resíduos está na própria operação dos resíduos, ou seja, nos aterros, naquela solução europeia de aterros, emissões de metano que é muito superior ao índice de aquecimento global do resto da indústria. A percepção é aí, onde está a pegada da construção, é nos materiais e na pegada. Onde nós vamos, uma vez que nós somos construtores, o produto normalmente não é nosso, nosso enfoque vai ser muito em materiais, muito nas compras também, começar a introduzir, porque nós medimos o Scope 3, mas só este ano é que começamos a ver o Scope 3 numa panóplia muito mais alargada. Estamos a acabar agora o cálculo, mas da construção. Na parte dos resíduos, claramente no Scope 1 dos aterros, melhoria, mas eu acho que aqui vale a pena falarmos das dificuldades estruturais que é da construção. Eu sempre aprendi e nós precisamos de pensar no projeto como o ciclo todo do projeto, o life cycle. E são nos projetos, é no nosso cliente onde se consegue a maior parte dos ganhos. Se nós temos um cliente público que não permite a circularidade, que não permite a utilização de novos materiais, que não permite a inovação, que não está
que não está disponível e não vê sustentabilidade desde o início do projeto, tudo o que nós fizermos a seguir é sempre, nós podemos melhorar, sempre melhorar, mas vai ser sempre um ajuste, nunca vai ao fundo da questão, nunca vai à operação. Por isso, nós estamos aqui, é a mesma coisa nos resíduos. Nos resíduos, se não houver a seleção, a separação dos resíduos, o resíduo orgânico vai para aterro. E o resíduo orgânico em aterro produz metano, o gás natural, metano, que vai parar no edifício. Por isso, nós podemos dar, é um desafio muito interessante, porque nunca vamos poder estar sozinhos. Nós temos que trabalhar em sistema. E por isso nós estamos a apostar também nos métodos construtivos, na cadeia de valor, claramente, no cliente, nas aprendizagens, e estamos a reestruturar a abordagem com inovação e com liderança, que eu acho que aí é o que vai fazer. Mas, como eu disse, estamos agora nas metas de descarbonização e vamos ser muito. Mas há uma coisa que eu acho, Máximo, que tu vais gostar. Assim, nós estamos em países em desenvolvimento e isso não vai. Há como é que se diz? Obstáculos estruturais. Nomeadamente, nós quando construímos um comboio em Portugal, é todo elétrico, mas na Nigéria vai ser a combustível fóssil, porque não há a infraestrutura, não há a rede, não há ainda. Nós estamos lá e espero que haja muito mais apoio para realmente infraestruturar os países para termos realmente a transição justa. Mas o tempo de transição vai ser sempre muito maior. E por isso, e é uma abordagem que tu vais gostar, nós temos também a entrar em negócios de reflorestação, de captura. Eu não digo créditos de carbono, porque os créditos de carbono só existem quando há captura. E não pode... E isso é fragilidade dos créditos de carbono, é quando não há captura e há o crédito. Mas aqui a Mota-Engil está a focar-se na captura e é uma das instalações, porque temos cientes que o país onde nós estamos, muita tecnologia pode vir mais tarde e não vai precisar de um tempo de transição. Contudo, isto tem uma vantagem, porque os créditos de captura, quando é captura natural, faz um efeito muito bom na biodiversidade, preserva, restaura, e este ano também é um tema material que vai estar na próxima estratégia, é a biodiversidade e os habitats, os serviços de ecossistemas, e por isso, assim, não há um caminho certo. Eu acho que cada caminho adapta-se à empresa que estamos, ao contexto onde estamos, e sustentabilidade também faz-se com a parte do negócio, do risco, da oportunidade, da mensuração, e nós ficamos muito, como falo de dados, é na mensuração da tomada de consciência, na tomada da decisão consciente com os dados todos, do social, da parte ambiental e da parte económica. E não podemos esquecer que é a razão que somos empresas, não é? Senão éramos todos fundações y asociaciones. Muy bien. Y Inés, aunque ya has comentado algunas cosas en referencia a iniciativas, ¿no? y proyectos, cuéntanos algún proyecto, alguna acción, alguna iniciativa de la que os sintáis especialmente orgullosos de los resultados obtenidos en vuestra organización en los últimos años. Nós, nos últimos anos, como foi uma abordagem inicial mas tivemos sempre muito boas iniciativas. A intensidade reduziu substancialmente, se vir os nossos dados, está no nosso relatório. A intensidade, embora o crescimento tenha engolido um pouco isso. Uma iniciativa que me orgulha bastante foi uma do México, no Tren Maya, em que nós, com o problema na Riviera Maia, sargaço, nós incorporamos sargaço no cimento. Ostras, es interesante, eso no lo sabía. Y la verdad es que é claro que é uma solução local. Não, mas outros também foi os projetos que
estamos a decorrer agora, em que são da nossa imobiliária o Módulo, que é um projeto de reabilitação do antigo matadouro, em que é um LEED Gold, mas com práticas de reintrodução de reaproveitamento de resíduos de demolição e construção, que é um dos nossos problemas ambientais, não é? Hoje em dia, com os projetos que nós tínhamos antigamente, não dá para fazer reconstrução ou desconstrução, é tudo demolir. Eu acho que essa é uma parte. Temos projetos que me orgulham imenso em Calha, mas mais uma vez, alguns demoram mais tempo para as infraestruturas, porque provavelmente os governos e as entidades públicas não estão ainda, e os clientes ainda não estão, estamos a mudar a frota, mas obviamente que isso é uma pequena agulha num palheiro enorme de emissões. A frota, estamos a ver, e ainda não implementamos, mas estamos a estudar um combustível alternativo para substituir o gasóleo. Também iniciativa interna. Eu acho que há uma série de iniciativas que me orgulham, e pequenas iniciativas. Mas eu creio que a nossa grande visibilidade vai ser mesmo o plano de descarbonização, porque vai ter que ter todas as iniciativas, mas em diferentes contextos. A MEX também me orgulha imenso, que é o veículo foi montado um veículo de inovação em que tem foco as alterações climáticas, tem o foco todas as iniciativas de eficiência, mas é o que eu digo, nem todos, é difícil buscar uma porque os contextos são tão diferentes. Eu em Angola tenho uma realidade, no México tenho outra, em Portugal tenho outra. E obviamente que tenho boas iniciativas, como eu falei, o reaproveitamento de resíduos em obra, tenho vários, tenho para a parte de obras em si também, tenho obras que trabalham mesmo a resiliência climática, como os túneis de drenagem de Lisboa, mas obviamente foi o cliente que lançou, e nós precisávamos de cliente a pensar em clima também. Em Angola não é climático, mas estamos a fazer. Eu acho que me orgulha mais, nós estamos posicionados em algumas obras que realmente vão melhorar as iniciativas da população, nomeadamente o BITA, que vai abastecer 3 milhões de população em água. Claro que isso pouco impacto vai ter no clima, mas na vida das pessoas tem bastante. Essas obras, normalmente com bancos mundiais e que têm bancos para o desenvolvimento são financiados, tem sempre o projeto tem sempre considerações de sustentabilidade, que era aquilo que eu estava a falar. Se nós não pensarmos na sustentabilidade desde o projeto, vai ser, acho que temos a trabalhar, o que nós fizermos nunca vai ter o ganho do que a sustentabilidade pensada no início dos projetos. Por isso, o que nós vamos ter nos próximos anos de fazer é realmente criar uma influência grande no cliente, nos governos, fazer liderança e juntarmos outras construtoras para que também mudem o setor. Isso é onde eu tenho foco, mas obviamente é wishful thinking, mas vai acontecer, isso estou certa, que vou ter o apoio da família e do acionista e da administración. A ver, me parece muy interesante porque has mencionado, claro, hay mucha variabilidad entre geografías, entre los intereses de diferentes gestores públicos. En el fondo, nosotros solemos hacer una pregunta que tiene que ver con si hay mayor presión o expectativa cada vez de los clientes respecto de los criterios de sostenibilidad. Pero creo que en vuestro caso, el agente del cambio sois vosotros. O sea, porque tenéis el visor en países que tienen mucho foco en sostenibilidad, pero también tenéis el visor en países que no tienen la capacidad de dar esos pasos a día de hoy. Entonces, como decías tú, entre Banco Mundial, iniciativas internacionales, realmente vosotros sois los que vais a provocar el cambio. Y hay pocas empresas en el mundo que puedan presumir de eso, no es tan frecuente.
É só um pouco, é só porque, e foi isso que mostrou, nós, ou seja, somos muito uma parte de confiança em África para a nova infraestruturação. E também ganhamos muito com esta mudança da perspectiva, em termos de sustentabilidade, desta perspectiva do sistema financeiro todo, do Banco Mundial, do desenvolvimento dos países, da transição justa. Também financiamos, nós acabamos por ser uma interface entre a transição justa e os próprios governos, porque conseguimos, de certa forma, promover a infraestrutura que vai resolver os problemas de outro. Agora, também estamos em alguns setores que neste momento estão em transição, mas que ainda são bastante, e que muitas das vezes existe pobreza energética em muitos países. Eu, como negócio, onde nós também vamos apostar bastante, e vou por uma meta estratégica que temos, como negócio, todos temos que ler, é o risco, porque a sustentabilidade é suposto fazer sentido do negócio. E se nós medirmos o risco efetivo e as oportunidades efetivas, a sustentabilidade é o caminho, porque há uma coisa que ninguém pode mudar, que é os resultados da ciência, mesmo que hoje estejam a ser contestados. Nós temos um planeta que é finito, as ameaças estão aí. Se tivermos os números que provem, nós conseguimos convencer, ou seja, conseguimos mudar, porque ninguém, não podemos aceitar que ninguém goste do risco demasiado elevado de também não, de perder tudo, ou seja, ninguém do negócio, quer do mundo do negócio, quer ter riscos demasiado elevados sem grandes retornos, e por isso acho que isto aqui faz todo sentido, a sustentabilidade. E é nesse método em que nós temos que melhorar a avaliação do risco efetiva, começar a entrar com a parte dos cenários, com a avaliação de cenários, com os ativos, com a perda de ativos, vai-nos movimentar. Os seguros foram dos primeiros a movimentar-se devido ao risco. E ou seja, esta posição não vai mudar. Risco y oportunidad está na base do negócio. Pues mira, Inés, justo esta mañana leía yo creo que fue en LinkedIn, ¿no? Que siempre, todas las mañanas hago un repaso de algunas noticias, y publicaba el Foro Económico Mundial cuál es su previsión, no deja de ser su previsión, de cuáles serán para 2030, hablábamos de 5 años, para 2030, cuáles serán las habilidades del futuro, ¿no? Referido a las personas, ¿no? Y bueno, pues incorporaba pues el tema de inteligencia artificial, el Big Data, la creatividad, la innovación, la resiliencia, la capacidad de adaptación, ¿vale? Si eso no lo llevamos a sostenibilidad, cambio climático, huella ambiental, ¿cómo te gustaría a ti que fuese todo esto dentro de 5 años? Desde tu perspectiva, evidentemente en Mota.eng. Eu creio que dentro de 5 anos o que vamos atingir é exatamente aquilo que está aqui, ou seja, ter uma empresa que esteja consciente, que decida com base no risco climático, com base em tudo, com muitos negócios sustentáveis e que foram promotor da transição justa, e que agarra as oportunidades que há no que é a transição dos países onde está. Isto só se consegue exatamente com a mensuração, uma empresa que atua sustentada com os dados ambientais completamente fáceis de obter e são, mas podem ser melhorados, não tem a precisão dos financeiros. E
Pronto, mas o que é que eu quero atuar em... Isso é uma pergunta difícil. Eu, dentro de 5 anos, gostava que a Mota-Engil começasse a reduzir realmente a pegada, com um plano de transição, com decisões tomadas com base no risco climático, começar a entrar nos créditos de biodiversidade, com a reestruturação que estão a fazer com empresas de energia renovável, onde nós estamos com sucesso, e começar a pegada, ou seja, estarmos à frente da tecnologia da África na construção mais leve. E acompanhar toda a progressão das infraestruturas para conseguir. Ou seja, levarmos da África, América Latina, todos os países que necessitam de uma eficiência energética, nós gostávamos de promover muito a transição dos países, porque acho que é aí que nós vamos, quanto nós nos adaptarmos à transição, acho que maior vai ser a nossa performance em termos de sustentabilidade. Mas cumprindo o propósito da Mota-Engil, eu não sei se sabem, mas na construção de um mundo melhor, eu acho que tem que pasar por transición. Aquí decías, claro, la construcción de ese mundo mejor en la que debe contribuir Mota-Engil, y volviendo a algo que decías hace un rato, hay diferentes sensibilidades y diferentes grados de desarrollo, ¿no?, en materia climática. Cuando vais a territorios o geografías que quizás no están tan desarrollados en esta materia, ¿cómo los sensibilizáis? ¿Cómo les convencéis de que hay que avanzar en esta dirección y que es el camino correcto? Depende da abordagem. Normalmente terá que ser... essa pergunta é muito difícil, porque eu tenho que arranjar um exemplo aqui de ida. Nomeadamente, muitas vezes passa pela parte social primeiro. Muitas vezes passa pela parte social primeiro. E a partir da parte social assim, nós estamos em países onde a transição ainda não é um fator, ainda não é, ou seja, países onde estão muito dependentes ainda de combustíveis fósseis, nomeadamente Angola, e eu acho que essa não passa pelas vantagens ou seja, não passa pela vontade do governo, porque o governo tem essa vontade, obviamente. Passa pelos... Nós conseguimos fazer a ponte entre as oportunidades do governo e os financiamentos, muitas vezes. E é aí onde nós conseguimos atuar, porque nós trabalhando em parceria, conseguimos não só adaptar para projetos que sejam financiáveis, mas também conseguimos influenciar o próprio governo para isso. Quando é questões onde isso ainda não é possível, nós não conseguimos fazer, temos que melhorar as nossas operações locais primeiro, para depois conseguirmos, nomeadamente na Nigéria, que é um país onde é muito para combustível fóssil, nós estamos a montar nos nossos estaleiros painéis solares, e para tudo o que for passível eletrificação, nós vamos fazê-lo. Temos um projeto a arrancar agora, fazendo com uma empresa dentro do grupo. Por isso, este é o projeto que nós estamos a prever, ainda está no arranque, e foi comunicado há pouco, ainda não sabe, mas nós temos cá países onde nós temos que dar o exemplo das nossas atuações. Isso passa muito também na questão social, já se faz há muito tempo. Nós, nos países, não pagamos salários mínimos, pagamos salários superiores aos salários mínimos, e estamos a evoluir sempre temos metas de crescimento dos quadros locais, ou seja, para o desenvolvimento. Na parte ambiental, temos que ir aos poucos, ou seja, primeiro temos que nos mudar aqui naquilo que temos, sabendo que temos barreiras infraestruturais,
nomeadamente a tipologia do combustível em África é inferior ao da União Europeia, não é tão refinado e não emite mais. Se nós tivermos máquinas com mais eficientes, aquele combustível não está, aquela máquina não suporta o combustível que está disponível no local. Por isso nós temos que trabalhar na eficiência da máquina, do modo da obra. Por isso nós primeiro temos que nos mudar a nós e depois temos que mudar a outra. Eu espero não me estar aqui a me baralhar bastante e conseguir realmente fazer a edição, mas muitas das vezes passa por melhorarmos a nós e por influenciar. O que nós conseguimos fazer muitas vezes é ajudar na parte do financiamento, ou seja, ser estabelecer as pontes com o financiador. E eu acho que é assim que vai ser a transição, porque, nomeadamente, se nós vimos a pegada global, está desproporcional do norte do mundo para o sul, para o global sul. Isto passou com um grande desenvolvimento do norte e do sul. Nós vamos ter que baixar as emissões, mas é do interesse de todos. Por isso, acho que muito desse desenvolvimento passa por trazer tecnologias para a África, passa a trazer tecnologias para os países em desenvolvimento, passa por financiar a implementação destas tecnologias e quando nós somos os promotores da implementação dessas tecnologias e também os promotores de trabalhar com os nossos clientes para obter as soluções de financiamento. Isso é como nós temos atuado agora. É claro que a nossa pegada não é aquela que nós queríamos, mas temos que trabalhar para o mundo que queremos, não estar à espera de que as coisas se vão endireitar perfeitamente. Nós sabemos que há muitos obstáculos estruturais e que a mudança tem que ser. Por isso, é exatamente isso, é ser o líder da mudança. Y pues mira, precisamente, gracias Inés, en esa misma línea de luchar por tener un mundo mejor, ¿no? ¿Qué hábitos has incorporado tú en tu vida cotidiana para mejorar el compromiso ambiental? Eu tenho imensos hábitos que melhorei, desde a alimentação, que obviamente reduzi o meu consumo de carne, a parte da produção biológica, grande parte dos produtos que consumimos lá em casa é de produção biológica, não todos, gostava que fosse todos, mas tenho painéis solares para aquecimento de águas, painéis fotovoltaicos, tenho... Ou seja, a minha casa foi uma reabilitação da casa antiga dos meus pais, por isso também já contou. Tenho janelas duplas e uma casa eficiente nesse aspecto. Obviamente que é grande também, mas era a casa que tinha anteriormente. Ando de carro elétrico, porque o sistema público às vezes não funciona, mas estou ansiosa por deixar o carro e começar a andar, depende de quando as miúdas crescerem, conseguir abandonar o carro só para longas distâncias ou para distâncias mais tarde. Estou a melhorar os meus hábitos de consumidora também, faço muita pesquisa de onde é que vêm de onde compro, faço muita pesquisa de onde compro, muitas vezes é incentivada a compra também, escolho muito baseada na performance do produto. Yo creo que esos son bastantes iniciativas, sinceramente. Yo creo, o lo que he intentado también con mi familia, yo soy más de pequeños gestos, ¿no? Las luces que las apaguen cuando se van de las habitaciones, el uso del agua, esos pequeños gestos yo creo que también funcionan y la gente, los niños y los jóvenes creo que tienen más conciencia de que
aminorando el consumo eléctrico y de agua especialmente, que es el que tenemos como de forma natural, pues sí que mejora el desempeño y reducimos nuestra huella, ¿no? Nuestro impacto climático. Eu acho que tudo o que é, mesmo que sejam pequenas alterações, se forem todos tomados, fomos nós todos a fazer, tem um grande impacto. Não só Sí. no Covid, como, como o nosso. Também, e sim, muitas empresas depois aqui na empresa nós temos 2 dias e trabalhamos muito de casa. Também é uma medida grande para não ter muito commuting, ou seja, deslocações, e tudo que podemos fazer, fazemos à distância. Se for necessário, ou seja, as viagens também têm alguma pegada, embora eu acho que o setor da aviação está fustigado e tem que arranjar uma solução, porque senão está condenado, porque é aquilo que é das visíveis. Talvez só seguir à construção, porque a construção é uma coisa engraçada, é um desafio muito engraçado. Porquê? Porque nós estamos cerca de 87%, descobri há pouco tempo, 87% enfiados em infraestruturas construídas, mas ninguém dá valor nenhum, então sempre subestimam, ou seja, a pegada da construção, mas é preciso reconhecer, a pegada da construção vem dos seus materiais, e vem do projeto e do uso da construção, e o uso da construção porque consome bastantes recursos, sim, isso é verdade, mas um bom projeto consegue realmente reduzir o consumo e a reutilização de obras. Se nós fizermos obras que se desconstroem e não são demolidas, isso vão-se a reaproveitar materiais, é por aí, mas tem que ser uma solução sistémica. E uma das coisas mais difíceis é estar sempre a ser o mal da fita, sempre, não é? É o construtor que está no meio, é sempre quem tem a fama, mas a verdade é que grande parte é as cimenteiras, os materiais, o aço, eles têm a maior pegada da construção, nós só herdamos isso tudo. E voltamos, mas não quer dizer que nós não tenhamos todos de trabalhar em rede para melhorar essa pegada, porque é fundamental, todos nós precisamos de melhorar a pegada, uma vez que dividimos un único planeta, ¿no? Y una pregunta, Inés, que siempre me gusta a modo un poco de cierre preguntaros a todos, y ojo porque esto luego se suele hacer realidad. ¿A quién te gustaría que entrevistásemos? ¿A quién te gustaría escuchar hablar con nosotros, o a quién nos recomendarías? Porque, bueno, lo intentaremos hablar con esa persona también. Eu gostava que entrevistassem um grande gabinete de arquitetura, porque são os grandes influenciadores dos projetos que se constroem, ou seja, um gabinete de infraestruturas, um gabinete de projetos. Eu acho que é necessário termos cada vez mais que o cliente e tem que ter, e o projetista tem que ter consciência que o seu trabalho vai impactar imenso a performance da obra a seguir. E é isso que eu acho que devia ser. Isto porque é ligado realmente à nossa cadeia de valor, mas tudo começa num projeto. Me parece muy interesante. La verdad es que sí. A un arquitecto con un enfoque sostenible, ¿no?, de su trabajo. Me vienen a la mente algunos, o sea que yo creo que sí. Nunca lo había pensado, la verdad, Inés. Es como que muchas veces nos vamos a la ejecución, pero al final vosotros ejecutáis sobre el diseño de alguien, que lo decías antes, países en los que tú no te puedes inventar lo que no hay. Trabajas, es un lienzo, pero trabajas con las pinturas que te dan. Entonces, me parece una buena recomendación. Vamos a dar una vuelta porque yo creo que sí. Más pronto que tarde entrevistaremos a algún despacho de arquitectura. E há pequenas coisas que nós conseguimos mudar mesmo na obra, até por sentido comercial, mas também por sentido de sustentabilidade. Não faz sentido nós temos um projeto aqui, temos materiais locais que servem perfeitamente,
e que poupam dinheiro ao cliente, muitas vezes. Estamos a ir buscar soluções de madeiras, não faz sentido. Nós temos que, e eu não estou certa que neste momento todos os projetistas, os arquitetos tenham essa consciência, por uma razão. A pegada acaba por não estar diretamente debaixo da sua alçada, está sempre no Scope 3. E é este Scope 3 que faz a diferença toda. É normalmente uma construtora, quando se compromete bastante, uma das medidas de seriedade que eu vejo na construção e normalmente quem está realmente comprometido é realmente a mensuração do Scope 3. Porque as diretas muitas vezes não chegam. Por exemplo, um gabinete por exemplo, um banco se for ao seu Scope 1, o que é que tem? Papel, tinta, provavelmente eletricidade, mas se for aos negócios que financia, talvez o cenário muda, talvez sejam realmente muito mais impactantes, ou pela negativa ou pela positiva, nesse cenário. Se nós formos para um gabinete de arquitetura é a mesma coisa, eles usam caneta, tinta, ou o que for para fazer os projetos, a energia do escritório, as impressoras, e isso dá-lhes a noção que realmente a minha pegada é pequena, mas se depois ver o impacto que sai daquele projeto, a construção, a utilização, já é diferente. Os consumos que aquele edifício vai ter, ou que aquele projeto vai ter, podem ser influenciados até do tipo de lâmpadas que vão usar. E muitas vezes essas pequenas coisas que podem fazer a diferença não são consideradas em projeto. O material que vai ser utilizado, todo, a não ser. Há projetos que são lindos e há projetos. E eu acho que aí está essas certificações conseguem colocar o pensamento no projeto. Mas a grande percentagem da infraestrutura não tem certificação de sustentabilidad. Totalmente. Pues por aquí entonces, Inés, daríamos por concluida la entrevista. Me ha gustado bastante porque al final creo que quizás enfocamos, al ser una constructora, en cosas muy del día a día, cosas a lo mejor como muy de los materiales, etcétera, cuando realmente lo más interesante es que vosotros tenéis esa capacidad global para detectar oportunidades en uno que no tiene otro, trasladarlo a las autoridades, trasladarlo a las autoridades públicas para que prescriban proyectos de una forma distinta, y en el fondo vosotros solo estáis en el medio, ejecutáis las órdenes de otros. O sea que en resumen yo diría que nos has ayudado y nos has mostrado cómo una gran constructora puede construir también el futuro, ¿no? Lo cual es algo bastante chulo y algo que poca gente puede decir en el mundo. O sea que es algo para estar bastante orgulloso. Máximo, nós conseguimos construir qualquer coisa.